que venceu, Já já mas não teve muita entrega. Já já a gente fala de Rambo. Hoje a Bárbara, ela tá venenosa. Eu não falei nada, ela tá me atacando, usando meu ídolo para me atacar. Ela tá usando meu herói para me atacar. Mas tudo bem. Ô, Dieguinho, uma pessoa gostou, outra pessoa não gostou. O senhor veio aqui para desempatar. O senhor vai ter que sair de cima do muro, Dieguinho. Qual é a sua opinião? Então, eu gostei da vitória do Caio. Eu acho que o Caio é um participante que entrou muito preparado aí para a grande conquista. E achei curioso, porque ele me reconheceu, pô. Olha, aí, o que é? O que é, Chico? Eu tenho cara de palhaço. O senhor falando que adorou a vitória dele, abraçado nele. Pô, não, e eu achei curioso que eu fiz uma primeira foto, aí ele não tava com o troféu. Aí ele, não, peraí. Aí ele levanta o troféu, que é de acrílico e tava cheio de marcas de dedo. Um troféu que foi feito na fábrica ali do lado. E ele, felizão da vida ali de ter ganhado. Cumprimentou toda a equipe, o cara do cameraman, enfim e tal. Eu acho que o jogo do Caio foi um jogo, pelo pouco que eu pude acompanhar, pra ser bem sincero, foi um jogo muito pautado em argumentos, mas era um cara que sabia manipular muito bem ali as peças, ali, os aliados, né? Dylan naquela primeira fase ali do jogo, enfim. O Haddad era outro que eu sentia que tinha perfil de campeão, tinha tudo pra ganhar, só que ele puxou muita coisa contra si, né? Ele era chato, ele era repetitivo, inconveniente muitas vezes, e o público começou insistente, o público começou a ficar com um pouco de falta de paciência, sem saco com ele. O Rambo não tem higiene, não merece ganhar porque não tem higiene, entendeu? A gente precisa propagar a higiene nesse país, entendeu? Eu queria, o Fernando, Fernando eu quero na Fazenda. Já que o senhor trouxe o assunto, vocês dois estão aí repetitivos, parece um Haddad vocês dois, com essa história de Rambo. Eu quero trazer uma pessoa que nunca errou e que concorda comigo. Vamos ver o print aí da Raquel Brito, por favor. Quem é a Raquel Brito, a irmã do Davi, queria campeão de A Grande Conquista. Eu estava falando mal do Caio e a Raquel Brito é Team Rambo. Ela queria Rambo campeão também. E aí eu queria explicar aqui por que eu gostaria do Rambo campeão. Por que eu acho que ele era o mais interessante. Eu acho que essa temporada serviu para lançar duas pessoas completamente fora dos padrões do que a gente tem acostumado aí com reality show nos últimos anos. Que a gente passou muito tempo, né? Quem é a Juliette? Quem é o Gil do Vigor desse ano? Quem é isso? Quem é aquilo? Né? Meio que um molde mestre do que são as pessoas possíveis. E o Caio, de certa maneira, ele ganhou com a assinatura Juliette, né? Sofreu mais que a Ju, sei lá o quê. Tudo que a gente vai falar se encaixa em algum padrão, né, da experiência humana. O Rambo, ele é de outro planeta. O Rambo, com a sua moralidade, com a sua empáfia, com a sua marra do bem, com as coisas que não faziam nenhum sentido, os argumentos que ele trazia meio místicos, meio cósmicos, né? Um negócio que vinha da onde que vinha, e essa insistência, né? Essa preocupação estética com o negócio. Eu discordo muito de quem chamava ele de planta, porque era mais grave que isso. Ele era antijogo. Ele era agressivo na paz, sabe? Ele falava coisas horríveis e fazia julgamentos pesadíssimos sobre os outros, sob o argumento de que ele estava tentando apaziguar e construir um mundo melhor. Isso é um negócio, é um papo de doido. Assim, e eu fiquei encantado de conhecer um pouco mais o Rambo da Paz. Eu adorei. Eu acho que ele e o Céu são os dois grandes destaques da Grande Conquista, enquanto elenco, enquanto participante, porque são pessoas muito esquisitas. O Céu, eu nunca vi nada parecido com o Céu. O Dieguinho ontem mandou o vídeo dele lá, indignado com a Cíntia Lima no Link Podcast, que me lembrou até o MC Daniel com o Pazin. Era meio que a mesma vibe. Eu já falei. Você quer? Eu já falei que eu não vou falar. Então, essa coisa meio, esse MC Danielismo do Céu também me encantava bastante. Para mim, os dois destaques do elenco, Rambo e Céu, não porque eu concordo, não porque eu acho bonito, mas porque são muito estranhos. Eu nunca tinha visto pessoas assim, Bárbara Sarin.
Nesse ponto eu concordo com o seu discurso. Acho que tudo isso foi muito interessante para o programa. E é legal, né, quando a gente consegue analisar um participante muito além do rótulo de planta, jogador, estrategista, quando você vai além do que ele pode entregar ali. Só que eu acho que seria um problema, né? Um Rambo vencendo, ou um Cell, por exemplo, vencendo a grande conquista. Porque aí, o que fica para as próximas gerações aí do reality show? De que vale fazer um jogo assim? Então, como uma primeira vez, algo inusitado, diferente, para quebrar um ciclo que vem acontecendo nos realities, é interessante. Foi legal até o Rambo chegar aí na final. Mas a vitória, eu acho que já seria um problema. E o senhor, Diego? Eu acho que, assim, de alguma forma, o Rambo, ele se perdeu no meio do jogo ali, e eu senti uma vibe meio preguiçosa Foi um pouco dele, antes que ele se Chico. perdeu. Eu acho que foi ali nos anos 90 que ele se perdeu. Mas por favor, continue. Eu senti uma vibe muito preguiçosa dele. Sobre o Cell, cara, o Cell é um personagem icônico, né? Que entra no reality com uma proposta, percebe que não vai conseguir cumprir aquela proposta, fica desesperado e passa a fazer um jogo completamente imprevisível, né? E o pós dele é ainda mais bizarro, assim, né? O vídeo da Cintia Lima, quando eu vi, eu falei, eu não acredito que ele tá fazendo isso, né? E é muito Foi curioso que a bizarro. assessora dele, eu soube, né, pela Rádio Corredor e tal, a assessora dele extremamente preocupada, falando, ai, mas aí vocês vão pegar leve, como vai ser as perguntas? Assim, extremamente preocupada, já ciente do que poderia acontecer, e foi o que aconteceu, né? Ele é um pouco fora da realidade, eu acho. O Cell é o personagem mais fora da realidade que já passou pela história dos realities. Acima até do que o Rambo. Isso numa temporada com o Rambo da Paz é um Em feito outras tanto. palavras, um grande hipócrita, né? Porque pregou a paz e o amor e não foi nada disso que entregou ali naquela entrevista com a Cíntia. É, é, Demasiadamente humano. Né? Isso mostra que a gente nem sempre consegue humano. fazer o que a gente prega. Né? É isso que é o Exato. belo. Né? Pô, se fosse uma pessoa, né, realmente conjuntada, tinha topado ir para a grande conquista? E isso eu pergunto para você: essas 100 pessoas teriam? Não. O Caio, que conseguiu fingir um pouco melhor costume, ganhou, porra. É isso. É isso. A grande conquista. Você ganha no detalhe. O, o Dieguinho, vamos falar do Fernando? Eu acho que o Fernando durou demais. Eu acho que ele foi muitas vezes agressivo, destemperado, excessivamente agressivo, não só agressivo, excessivamente agressivo. Acho que ele chegar na final foi um prêmio muito grande para ele, mais do que ele merecia pela performance dele. Em alguns momentos, lá no começo, acho que ele foi algumas vezes machista também. Teve o lance com a Luísa, teve o lance com a Anaí, teve uma série de episódios que eu acho que o quarto lugar foi um prêmio grande demais. Pelo menos foi com um percentual baixo. Pelo menos isso. Eu achei que foi bom. Mas, de qualquer forma, dado o histórico e o perfil, eu acho que ele tem um caminho, principalmente se ele equilibrar algumas coisas um pouco fora do tom ali, que ele pode ter uma carreira longeva e bem sucedida em reality shows, o Barro. Sim, eu preferia que esse quarto lugar tivesse ficado com o Guipa, né? Porque o Guipa também entregava entretenimento assim e não era tão problemático quanto o Fernando. O Fernando pegou algumas pautas ali que realmente era difícil de engolir. Mas, de todo modo, eu vejo que a presença dele ali não deixou de ser um tombo, né? Chegou ali na final, mas perdeu para o Caio, que era alguém que ele não aceitava de forma alguma. Então, foi um tombo. E uma maneira também do público deixar alguém que entregou bastante, que fez essa roda aí dos enredos acontecerem, girarem, né, chegar numa final. Então, também não vejo isso de todo mal. Agora, que foi engraçadíssima a participação dele ali no react após, né, a final, foi. Porque acho que faltou alguém dizer para ele que assim, olha, o programa já acabou, né? Eu fico pensando, meu Deus, se eu perco pro meu adversário, né, ainda mais com uma porcentagem alta assim, como é que eu ia dizer na cara dele que ele não merecia ter vencido? Eu ia continuar insistindo. Eu ia dizer, pô, gente, o público já respondeu, tá aí o resultado, né? Mas ele insiste em provar que tá certo, parece que o programa não acabou para ele. Foi interessante.
Eu adorei que o Dieguinho que estava lá, eu fiquei sabendo que o Dieguinho soprou para ele assim, ó, ô Fernando, o programa já acabou, você não vai ser expulso se bater num deles. Vai, Fernando! Vai, Fernando! E por isso que ele pegou essa pilha. Ô Dieguinho, conta um pouco para nós dos bastidores, o que só você viu na Grande Conquista. Foram vários momentos muito legais, assim, coisas que eu não esperava ver e que eu fui presenteado ali, né? Primeiro, começando pelos destaques, o Céu, né? O Céu, ele tava falando sozinho, muitas vezes. Eu tava olhando assim e do nada ele tava conversando consigo mesmo. Porque ele não tava falando com ninguém do lado, tava todo mundo prestando atenção na Raquel, as outras pessoas do outro lado também, e ele ficava conversando sozinho. E aquilo já me intrigou um pouco. Segundo fato, teve uma renca de anônimos lá da vila que queria ir ao banheiro. E no primeiro intervalo comercial, desceu uma metade, assim, uma metade é exagero, né? Mas desceu ali umas 8, 10 pessoas do auditório. E uma moça da produção, quando viu que estava, né, tendo um movimento coletivo de ir ao banheiro, ela, não, volta todo mundo, não é pra ir no banheiro agora não, segura aí, não sei o que, não. E aí foi aquela coisa, porque o programa ia voltar, a gente já tava ouvindo a vinheta. E aí volta todo mundo correndo. Raquel, muito solta, muito tranquila, muito segura ali no palco. Ela fez algumas interações com o elenco ali, dos finalistas. Nada que pudesse passar informação, mas só falando parabéns. Aquela coisa de puxar o saco ali de quem chegou até ali. E agora, coisas que me chamaram muita atenção mesmo foi a torta de climão que aconteceu durante a cabine de descompressão. Atrás ali, aquele ali é o campo de prova, certo? Atrás, ano passado, era onde a Mariana Rios ficava, porque eles fizeram um set que dava o fundo para o campo de provas. Então tem um cenário ali atrás que permanece lá, virou meio que um lounge, né? E também aonde Chico, a gente foi a gente foi que é aquele cantinho da Galisteu. Lembra? Ano passado, aquele espaço, aquele estúdiozinho pequeno da Galisteu, você não lembra onde é, pô? Logo a hora assim que a gente entra no campo de provas, Eu não a lembro gente ficou lá. Onde que eu fui com a Galisteu? Ah, tá, na estreia, na pré-estreia. Tá bom. Isso. Lembrei. Por que eu tô falando? Aquele ambiente foi um ambiente que a direção entendeu que iria colocar o elenco que tava naquela primeira e segunda fileira, o elenco da mansão ali, meio que esperando o carro. Eu não sei ao certo o que eles estavam fazendo. E nisso estava começando a cabine de descompressão, né? Quando a cabine de descompressão começou uma gritaria nesse lugar, né? E aí deu pra ouvir a voz da Lizzie e deu pra ouvir a voz da Edilane, deu pra ouvir a voz de mais algumas pessoas que eu não consegui identificar, berrando, gritando. Quando eu fui correndo, eu vi vários seguranças entrando, assim, uns 4, 5 seguranças entrando pra dentro desse lounge. A Liz e a Edilane estavam fechando porrada. E aí eu queria entrar, mas eu não tinha crachá, eu não podia entrar. Era só quem tinha crachá que podia entrar. Podia ter pego de alguém, mas não fiz isso. Claro. Fiquei ali fora esperando. Mas eu ouvi um dos seguranças na volta falando bem assim, chama mais gente lá que tá dando ruim aqui, pô. Vai ter que pedir esse povo pra parar de gritar. E aí um segurança avisando pro outro para tentar resolver. Então, assim, quem estava ali dentro daquele lounge pôde ver o que aconteceu, né, e com quem foi a confusão. Mas eles deixaram as portas fechadas. A gritaria estava invadindo para dentro do estúdio principal, onde estava acontecendo ali a gravação. Outra coisa, o Fernando, ele estava muito bravo. No momento em que ele falava, porque lá na cabine de descompressão, para quem não sabe, o Fernando, quem não assistiu, o Fernando começou a bater boca com o Caio, e com o Rambo também, enfim, eles começaram a trocar umas farpas ali. E o Fernando ficou muito nervoso, muito irritado. Quando ele terminou de responder, e aí foi a vez de outras pessoas falarem, o Fernando ficava olhando para a produção e ele ficava fumaçando, ele ficava literalmente... Aqui ele tava um pouco mais calmo nessa imagem aí, mas antes ele tava fumaçando, ele tava interagindo com a gente. Às vezes a câmera mudava, assim, ou demorava para mudar, e aí dava para ver ele trocando ideia. Parecia que ele tava debatendo com alguém fora do ar também, assim, sabe? Ele tava um pouquinho descompensado, assim. Eu achei interessante a performance. Ou seja, comprovando que ele é exatamente o que a gente viu dentro da casa. Ele é descompensado em qualquer ambiente que ele esteja. Seja palco, seja
confinamento, enfim, né? Por fim, gente, olha, eu achei que foi tudo muito tranquilo. Depois teve uma festa, a Raquel foi pra festa também, né? Encontrei com ela por lá, ela tava dançando lá, fazendo foto com o elenco, enfim, com o elenco não, com o pessoal da equipe, Vocês né? fizeram as pazes, ô Dieguinho? Não, não falei com ela. Ela me viu, mas eu não falei com ela. Você não A falou gente com se ela? olhou, a gente se A olhou, gente mas eu se não falei com ela. olhou. A gente É, se olhou, é muito bom. a gente A se gente olhou. se olhou. Teve a troca de olhares. Eu, eu, Chegou a. eu fiquei com medo. Ficou Inclusive, Chico, constrangido. eu acho que eu cheguei a, Pô, eu mas o senhor acho que eu foi cheguei a até filmar. Itapecerica da Serra para não falar com a Raquel Sherazade, Dieguinho. Eu acho que Que eu cheguei a isso, meu? filmar o momento em que ela passa por mim e ela me olha. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui. Que isso, Será é coisa de stalker, ô Dieguinho. Não mostre isso, é. não, que no Aqui, processo aqui. vai dar problema. Eu posso mostrar. Não tem nada demais. Acho que não tem nada demais. Vou mandar pro Xangueiro. Não tem nada demais, não. Ela me deu uma olhadinha. Esse foi o primeiro momento que ela. E eu achei curioso, porque assim, a Raquel cumprimentava todo mundo, né? Mas nesse grupo que eu estava, ela não falou muito, assim, né? Ela só passou direto, porque a produção tava puxando ela, que ela tinha que ir pra festa, Claro, tinha que fazer outras claro. coisas e tal. Então, assim, E aí não teve teve um torta de comes e bebes climão, ali. Teve um comes e teve como bebes se bebe. depois. Festinha, pá e tal, confraternização, sucesso do fim. Muito bom, muito bom. Aí, Ó, ó. aí, Esse é o é momento, aí ó. a cena em que vocês É um pouco não se antes, falam? Cheng. Olha lá, A aqui não vai cena dar em pra que ver eles direito. não Ó, se falam. aí Muito bom. deixa passar a imagem, ó. Aí foi exatamente o momento que ela sai do palco, ó. Olha lá, ela dá uma olhada. Aí, ó. Ela dá Mas uma também olhadinha assim. tá o Dieguinho assim, ó. Tá o Dieguinho assim, ó. Ela não vai olhar. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Não vai olhar, pô. Tá bom. Mas olha, verdade seja dita, ela tava muito bem, ela tava muito bem. Eu me impressionei com a calma que ela teve ali de conduzir o programa. Teve essas coisas dos microfones e tal, não sei o que. Aqui é outro fato curioso também, né? Que quando o Caio foi anunciado campeão, ela queria falar com o Caio, mas não existia nenhum microfone próximo ali, a não ser o próprio dela, né? Que é aquele amarelinho que botaram na Raquel. E aí, ela fala, cadê o microfone do Caio e tal? E nisso eu tô vendo o pessoal da produção, e tinha uma moça com os microfones na mão. Só que eu acho que ela não ouviu a Raquel falar, porque o áudio lá também não estava muito alto. Então a gente não conseguia ouvir muito bem a voz da Raquel, né? Dava para ouvir, mas não era tão alto. E aí é a hora que começa a passação de mão até o microfone chegar lá no Caio, né? Porque alguém levou o microfone embora. Aproveitando esse gancho que a gente está falando da Raquel, hoje eu escrevi na minha coluna aqui em Splash a respeito da performance dela nessa estreia como apresentadora de entretenimento. E o título, se eu não me engano, é alguma coisa como Expulsa de A Fazenda, Raquel Sherazade foi a campeã de A Grande Conquista. Na minha humilde opinião, a grande vencedora, mais do que isso, a única vencedora deste programa esse ano, foi a Raquel, que com seus erros e com seus acertos, fez uma transição, ou pelo menos formalizou a transição de carreira que ela tinha iniciado ao participar do programa no ano passado. Eu acho que, como qualquer primeira experiência, existe ali os desafios de achar o timing, achar a identidade, achar a abordagem mais adequada, mas eu acho que ela demonstrou, por exemplo, na interação com os participantes durante quase toda a temporada, teve ali, lógico, momentos melhores, momentos piores, mas eu acho que o que fica de melhor dela foi justamente a maneira como ela conduzia ali as sabatinas, as interações. Eu acho que ontem, toda vez que ela tinha que falar com a galera, acho que foi o momento mais interessante. E o que eu acho que teve de ruim é uma questão que acompanha os realities e os programas de variedades da Record já há algum tempo, que a gente fala aqui direto, que é o texto truncado, que muitas vezes... Pô, ontem ela se embananou algumas vezes no teleprompter porque o texto era ruim, porque o texto tinha um ritmo errado e que aquilo ali ia atrapalhar qualquer pessoa, mesmo uma apresentadora experimentada como Raquel Sherazade. Então, eu acho que no final das contas, o saldo foi extremamente positivo. Não por acaso, ela vai assumir um novo compromisso aí, o Domingo Record, que vai misturar jornalismo com entretenimento a partir de agosto. Acho que é uma aposta sólida, confiável e muito acertada da Record nesse sentido. Acho que a Raquel, 2 polegares para o alto para essa estreia de Raquel Sherazade no mundo do entretenimento
Bárbara Sarini. Só um adendo antes da Bárbara comentar, o teleprompter dessa vez, ele estava espalhado por todos os cantos, eram telas gigantes, não era um TP normal, eram monitores, e o texto era muito visível de ser lido. Então, de fato, essa observação que você faz não é com base em distância, ela não estava enxergando. Estava enxergando porque eu estava conseguindo ler. Inclusive, tinha escrito assim, direção, Carelli anuncia no ponto quem ganhou. Estava escrito assim naquela frase final dela, né? Boa, boa. Tá sem áudio. A quem interessa calar Bárbara Sarini? É só o Dieguinho chegar aqui que a Bárbara é calada. O que está acontecendo? Bárbara, você mutou seu áudio, você entendeu? Perdemos a Bárbara. Perdemos a Bárbara. Perdão. Voltou. Mas a observação do Dieguinho foi importante, né? Porque a observação de quem estava presente lá. Mas sobre a Raquel, eu concordo. Eu acho que é uma grande volta por cima, né? Você sai expulso de um reality show e volta para um próximo como apresentadora, fazendo a transição ali da sua carreira. Eu acho que ela foi bem, né? Claro, tudo que você faz numa primeira vez sempre tem algo a ser melhorado, a ser evoluído, né? Se a gente pegar aqui a primeira live que eu fiz até hoje, pô, quanta coisa ainda tem para melhorar, mas já vejo alguns avanços. Então, é assim na vida, né? Então, eu vejo que ela ainda tem muito para melhorar. Para não ficar só nessa de tem coisas para melhorar e não dizer o quê, acho que dá para citar algumas questões aqui. Então, por exemplo, em alguns momentos ela ficava um pouco mais séria, né? Talvez pela experiência ali de tantos anos no jornalismo, dá para ficar um pouco mais solta com a experiência, com o tempo ali. O texto que realmente é ruim, aí já não é um problema dela, é uma questão ali da Record, da direção, mas quando ela assumiu esse posto, foi dito, inclusive na coletiva de imprensa, de que ela teria, né, uma autonomia para poder mexer um pouco mais no texto. Então foi até algo que eu achei que falhou, assim, porque eu esperava muito mais das eliminações, dos discursos, eu esperava mais, eu achava que os textos eram muito genéricos, que serviriam para qualquer participante, até o texto ali do campeão, eu achei que foi muito genérico, assim, então eu esperava um pouco mais da personalidade da Raquel nesses textos, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, mas no geral, o saldo é muito positivo, tanto é que ela, né, ganha um programa aí, vai estrear aos domingos na Record, e eu acho que tem tudo para evoluir, se tiver uma nova grande conquista, ela vier como apresentadora, acho que vai ser bem melhor. Que não tenha. Uma das coisas que me chamou a atenção é que não falaram a gente volta ano que vem. Eles falaram, setembro tem aí. E eu